Olá pessoal, tendo já examinado com vocês a usucapião na sua conceituação, nos seus requisitos gerais, eu passo agora a tratar das modalidades usucapião que o nosso sistema legal prevê. Na verdade, são ferramentas que vão combinar a passagem do tempo a condições especiais. É bom recordar que para qualquer modalidade considerada, nós temos que levar em conta as 4 condições gerais, quais sejam o animus domini, a intenção de ser dono do bem, e é bom destacar que essa intenção só é considerada, só é admitida quando não houver uma posse contratual, estão lembrados? Porque se a posse for contratual, a posse for de comodatário, de locatário, de arrendatário, o possuidor está consciente de que a posse não foi obtida de maneira a decorrer de um abandono daquele imóvel. Pelo contrário, a existência do contrato revela que o proprietário concedeu essa posse e, portanto, não abandonou aquele bem. Além disso, é bom lembrar também a existência de um contrato de locação, de comodato, de arrendamento faz com que o possuidor tenha também a consciência de que sua posse é temporária, é uma posse limitada pelo tempo do contrato. Ao passo que quando se pensa em usucapião, se pensa numa posse indefinida, indeterminada, duradoura, que não estará limitada por nenhum documento. Outro dado importante, outro requisito é o decurso do tempo. Eu conversava com você sobre isso dizendo, esse decurso vai caracterizar a consolidação da posse a ponto de gerar a propriedade, ao mesmo tempo que vai reforçar a inércia, o abandono por parte do proprietário legítimo. E aí que nós vamos agora tratar dessas modalidades de usucapião que vão combinar exatamente esses dois elementos, quais sejam, quanto maior o tempo de posse, menos requisitos especiais são exigidos da lei. Então, se eu tenho um tempo de posse menor, mais curto, é natural que a lei coloque mais condições para que aquela usucapião se configure. Também é importante que seja uma posse ininterrupta, regular, contínua, sem grandes abandonos, sem grandes saídas do usucapiente, e por fim que se trate de uma posse mansa e pacífica, uma posse não contestada pelo proprietário. E para que ele possa quebrar essa posse mansa e pacífica, afastar, portanto, esse requisito, ele, proprietário, deve propor uma ação judicial, ainda que ele saia vencido dela. Ele manifestou validamente a sua oposição àquela posse que está se consolidando. Pois bem, a partir dessa nossa retomada, é importante dizer que, quanto maior o tempo de posse, menos condições serão necessárias para usucapião. E que dessa combinação aparecem 2 figuras que eu coloquei no esquema para vocês, genéricas, que seriam as usucapiões ordinária e extraordinária, combinadas com modalidades especiais que vão demandar condições também especiais. Qual vai ser o exercício a ser feito, do raciocínio inclusive, para se aplicar a usucapião mais adequada? Nós vamos sempre partir de uma modalidade especial, porque as especiais têm um prazo menor. Por outro lado, tem mais condições a serem cumpridas, e não dando certo uma espécie peculiar, uma modalidade especial, nós então recorremos à ordinária e extraordinária. Veja, de onde vem a palavra ordinário? O que é padrão, o que é comum, o que é a regra. Não dando certo a aplicação de uma modalidade especial, nós voltamos para a regra. E que regra é essa? Vejam lá. A usucapião ordinária, aplicada nesse caso para bens imóveis, vai se verificar com 2 prazos mínimos de posse, 5 anos ou 10 anos. Veja, portanto, que essa modalidade se desdobra em 2. Pode ser ordinária de 5 anos e pode ser ordinária de 10 anos. Quando o usucapiente, quando o requerente pretende apresentar essa ordinária de 5 anos, o que ele precisa provar? Veja como é verdadeiro o que eu havia falado a vocês. 5 anos, um prazo pequeno, um prazo curto.
Ele tem que provar muita coisa, portanto, para conseguir obter a usucapião. Diz o Código Civil, 5 anos com justo título e com boa-fé. Justo título e boa-fé, figuras que eu comentei com vocês lá na teoria da posse, quando nós estudamos posse de boa-fé e posse de má-fé. Quando se fala em justo título, é aquele documento que seria capaz de dar a propriedade se não fosse um vício, se não fosse uma irregularidade que ele traz. Quer dizer, é um documento que formalmente é perfeito, na aparência não há problema, não há nenhuma deficiência desse documento, porém o seu conteúdo é inválido, ele não atribui propriedade. Veja, aqui está o vício. Embora se trate de um título de propriedade, ele não dá a propriedade legítima, a propriedade válida. Por exemplo, uma escritura pública falsa ou um testamento nulo, porque o testador, quando elaborou esse documento, não estava no seu pleno juízo, não tinha capacidade mental completa. Então, nessas situações, nós temos um documento que, repito, formalmente é impecável, mas que não cumpre o seu papel, que é a transferência da propriedade. Daí se chama justo título, um título sem efeito, um documento que não faz a transferência da propriedade. Não se trata então de um título translativo de propriedade, quer dizer, de transferência de propriedade com eficácia. Mas para que eu possa obter a usucapião ordinária de 5 anos, tem que apresentar justo título. Eu tenho que ter então, por exemplo, uma escritura falsa, um testamento nulo. Caminhando aí, boa-fé. Boa-fé é aquele desconhecimento de que o bem não lhe pertence. A boa-fé é uma falsa suposição de uma propriedade. Em outras palavras, eu acredito ser dono quando não sou. E via de regra, nós também aprendemos, a boa-fé é uma consequência, é um reflexo do justo título. Porque eu tenho um documento que aparentemente é perfeito, eu acredito ser o dono, mas eu não sou. Porque eu fui enganado pelo vendedor, que me passou uma escritura falsa, porque eu fui iludido acreditando que receberia a herança por testamento, quando meu tio lá que fez testamento não tinha capacidade mental. Então, via de regra, a boa-fé é desdobramento natural do justo título, é reflexo desse documento que eu acredito ser verdadeiro. Pois bem, é também possível, a gente aprendeu, haver boa-fé sem justo título, correto? Agora é difícil, né? E nesse caso da ordinária de 5 anos, deve haver uma combinação do justo título com a boa-fé. 5 anos, justo título, boa-fé, aquisição onerosa. Isso quer dizer que para eu, usucapiente, obter a modalidade ordinária, preciso ter pago por esse bem. Aquisição onerosa. Eu comprei, fui enganado pelo vendedor, recebi uma escritura falsa, quer dizer, dispendi um valor para obter o bem e no final o bem não é meu. Essa é a consequência prática de ter sido enganado pelo vendedor. E pior, né? Quer dizer, se fosse uma doação, se fosse um testamento, eu perco o bem, eu não tenho um bem, mas de todo modo eu não gastei para obtê-lo. Nesse caso, não. Para ser a ordinária de 5 anos, tem que ter sido uma aquisição onerosa, portanto, um pagamento feito por essa aquisição. E aí, veja só, se é necessário que a aquisição seja onerosa, quais documentos já não servem como justo título aqui, hein? Uma escritura pública de doação, porque a doação é ato gratuito, um testamento nulo, o testamento é um negócio jurídico unilateral gratuito também, portanto tem que ser uma escritura de compra e venda, uma escritura de cessão de direito imobiliário, cessão onerosa, enfim, algum documento representativo de uma aquisição onerosa desse bem. Próximo requisito, moradia ou investimento, moradia ou obras. Como assim? Além de ser, portanto, um bem que eu comprei,
eu preciso morar nesse bem há 5 anos, ou pelo menos fazer investimentos nesse bem há 5 anos. Ali nesse momento trata de requisitos alternativos. Eu não preciso morar e investir. Eu posso eventualmente ter recebido um terreno e não vou naturalmente morar lá no terreno sem uma construção, sem uma área edificada. É natural, portanto, que a lei vá dispensar a moradia nessa hipótese. Daí, se é um terreno, mas eu faço benfeitorias, eu invisto, eu eventualmente amplio, né? Pago impostos, tudo isso, esse cuidado de conservação e de aprimoramento, se considera investimento para fins dessa usucapião de bens imóveis. E aí vem a outra modalidade de usucapião ordinária, que é de 10 anos. Veja como agora há uma relação inversamente proporcional entre o tempo de posse e as condições legais. Porque agora, como são 10 anos, a lei diminui as exigências. Ela vai dizer, basta que o usucapiente, com 10 anos, prove justo título e apresente boa-fé. Ponto. Não fala em aquisição onerosa, não fala em moradia, não fala em investimento. E aí, quer dizer, se eu tenho 10 anos, tem um documento que pode ser agora, sim, de um ato gratuito, né? Não fala mais aquisição onerosa, se diz justo título e boa-fé. Então, pode ser um documento gratuito, de ato gratuito, pode estar representado por uma escritura de doação ou por um testamento inválido. Porque, repito, não mais se exige aqui aquisição onerosa. Ah, mas aí, professor, não tem necessidade de conservação? Tem, veja só. Nós não podemos nos esquecer de que aqueles 4 requisitos gerais valem para qualquer modalidade aplicada. Quer dizer, fora as condições de cada modalidade, eu tenho que sempre voltar lá e ver, bom, tem que ter animus domini, tem que ter posse ininterrupta, e na ideia de posse entra a conservação, o cuidado, o zelo. Na ideia de conduta de dono, também o ato de preservação, o ato de aprimoramento, o ato de expansão. Então não é que agora eu vou deixar o bem abandonado, estou lá só com documento, e isso basta porque com 10 anos eu consiga usucapir esse bem. Não, eu preciso ter todo o zelo exigido de quem pensa ser um dia dono daquele imóvel. Porque é bom lembrar, o que fundamenta o usucapião é o cumprimento da função social do bem. A função social que foi deixada de lado pelo proprietário, que se revela indiferente, omisso, inerte, completamente despreocupado em cumprir essa função social. Beleza? Então veja que aqui, 10 anos, só justo título e só boa-fé. Agora a gente vai tratar da modalidade de usucapião extraordinária, lá também prevista no Código Civil brasileiro, que prevê os prazos mínimos maiores do nosso sistema legal para usucapião. Como assim prazos mínimos maiores, né? Enquanto a modalidade ordinária trabalha com 5 ou com 10 anos, a extraordinária trabalha com 10 ou 15 anos. E já houve uma redução significativa desses prazos em relação ao Código Civil anterior, que falava em 20 anos, né? Agora se fala em 15 anos e 10 anos. E veja só, para que haja usucapião extraordinário de 10 anos, a lei vai dizer que ela é possível com ou sem justo título, com ou sem boa-fé, moradia ou obras. Veja como foi relativizada a exigência de requisitos. Quer dizer, com ou sem justo título, eu posso estar há 10 anos no imóvel, lembrando, imóvel abandonado, imóvel deixado voluntariamente pelo dono, mas 10 anos sem documento nenhum, quer dizer, posso ter ocupado esse bem, posso não ter nenhum fundamento documental para estar ali, eu posso estar de má fé, ou seja, tendo a consciência de que o bem não é meu. Porém, se eu moro nesse bem, ou faço obras, eu consigo obter a usucapião na modalidade extraordinária de 10 anos. Quer dizer, a diferença dessa para a ordinária de 10 anos é que nessa eu posso não ter justo título
e não ter boa-fé. Porém, se eu tiver moradia ou fizer obras, ótimo, eu consigo obter a usucapião. Novamente chamo a sua atenção para a alternatividade dos requisitos: moradia ou obras. Também não é necessário que eu more naquele imóvel, até porque, novamente, pode se tratar de um terreno que não vai dar a condição de moradia. Porém, se eu realizo obras, benfeitorias, investimentos, isso caracteriza essa última exigência para que eu consiga obter pelo extraordinário de 10 anos. Agora vem a mais curiosa. Por quê? Porque parece que nela quase nada se cobra do usucapiente. Porque vai dizer o Código Civil: a extraordinária de 15 anos eu posso obter com ou sem justo título, com ou sem boa-fé. Ponto. Não fala em aquisição, se tem que ser onerosa ou gratuita, não diz de moradia, não diz de investimento ou obras, simplesmente de forma objetiva. Se eu tenho 15 anos, praticamente não precisa mais nada, né? Eu posso não ter documento, eu posso não ter boa-fé. Aí volta o que eu havia falado: professor, mas espera aí, eu tenho 15 anos, mas do nada eu vou obter um terreno para mim, por exemplo? Não é bem assim. A gente tem que voltar, lembrar das condições gerais de qualquer usucapião e recordar que tem que ter posse, portanto, posse pressupõe cuidado, conservação, cumprir a função social do bem, tem que haver uma regularidade nessa posse, tem que haver uma posse mansa e pacífica, uma inércia de 15 anos do legítimo proprietário, e eu praticamente vou obter essa modalidade apenas com os 4 requisitos gerais, porque nem se cobra justo título, nem se cobra boa-fé, concorda? Então, basicamente, é provar que eu tenho uma posse duradoura e não contestada, para então obter. Porque convenhamos também, né? O proprietário ficar 15 anos abandonado, tendo abandonado aquele bem, completamente ausente dos seus cuidados, e haver uma posse exercida com regularidade, isso acaba justificando que o usucapiente obtenha a propriedade imóvel desse bem. Tá bom? Caminhando agora, veja lá, a próxima modalidade de usucapião é o usucapião chamado especial rural ou pro labore. Essa é, do ponto de vista quantitativo, do ponto de vista estatístico, a modalidade mais usada na prática. Por quê? Porque ela combina um tempo muito curto de posse. Eu havia adiantado a vocês que as modalidades especiais trabalham com prazo pequeno de 5 anos. E, aliado a isso, as condições que elas prevêem não são tão rigorosas. Explico melhor. Essa usucapião, o especial rural, o pro labore, é, primeiro, uma modalidade prevista na Constituição Federal, está no artigo 191 da Constituição Federal, além de sua regulamentação pelo Código Civil. E ela tem uma finalidade claramente social, porque ela procura dar àquele que se instala numa certa área rural a possibilidade de manter o seu sustento, de atender a sua subsistência. Vamos ver como é que ela vai se operacionalizar. Ela vai depender, portanto, de 5 anos, um prazo curto. Aí vem uma série de condições, mas que não são difíceis de comprovar. 5 anos com ou sem justo título, com ou sem boa-fé. Veja lá, eu posso estar há 5 anos só, sem documento algum, de má-fé, portanto, consciente de que o bem não é meu, ocupando uma área de até 50 hectares. 50 hectares representa uma bela área rural, né? E aqui é importante destacar que para se implementar essa usucapião tem que ser no meio rural, e isso aí as leis vão definir, né? Especialmente a lei municipal, o que é área rural, o que é área urbana, para fins de aplicação de regras jurídicas. Então, nesse caso, na zona rural, 50, até 50. Quer dizer, cabe muita coisa aí. Vai desde uma chacrinha, né, até uma área rural maior, até 50 hectares, ocupada para moradia e trabalho. Daí vem
Agora, uma diferença dessa modalidade para as modalidades anteriores, que eu dizia a você, veja, são condições alternativas, ou uma coisa ou outra, não é? Ou moradia ou obras, moradia ou investimento. Agora é uma combinação, são requisitos cumulativos, tem que ser provados ao mesmo tempo, moradia e trabalho. Daí vem o prolabore, porque a essência dessa modalidade é que também o trabalho daquele ocupante da terra possa ser o meio de subsistência dele. Ele mora e trabalha, não apenas reside ali. A partir daí, veja só, 5 anos, com ou sem justo título, com ou sem boa-fé, uma área de até 50 hectares, a posse dessa área até 50 hectares, para moradia e trabalho. Você vai falar, puxa, mas tem que combinar? Não é difícil, né? Se nós pensarmos que se trata de uma modalidade de cunho social, é natural que o trabalhador da terra more nesse local. Ele mora e trabalha e retira dali o seu sustento e o da sua família. Por isso não é difícil, embora se trate de uma combinação de duas condições, moradia e trabalho. E também, desde que esse requerente da usucapião já não seja proprietário de outro imóvel, tanto de outro imóvel urbano quanto de outro imóvel rural. Claro, senão seria meio de vida. A gente fica pensando também, sabe que a usucapião é uma figura polêmica, que encontra resistência para muitos. Muitos entendem que se trata de uma fragilização da propriedade, que se trata de uma relativização do direito fundamental, que é a propriedade. E então tem que haver também critérios rigorosos para que alguém obtenha a propriedade pelo usucapião, senão seria de fato aí um descontrole completo da lei, do Estado de Direito, né, do controle da proteção da propriedade também pelo Estado. Mas veja, nesse caso não faz sentido eu já ser dono de outro imóvel e ainda obter por usucapião outra propriedade. Aí você pode falar, ué, mas até agora você não falou não ser proprietário de outro imóvel como condição. De fato, não falei. Não falei para a ordinária, não falei para a extraordinária e estou falando agora. Será que nas duas anteriores o usucapiente já pode ser dono? Há duas correntes, porque isso é uma coisa duvidosa. Para alguns civilistas e juristas de modo geral, eu não posso impor uma restrição, criar um impedimento, criar um obstáculo por interpretação onde a lei não criou de maneira expressa. Em outras palavras, para essa corrente, como a lei não é objetiva, a dizer, não pode ser proprietário de outro imóvel, então há uma lacuna que permite que, mesmo sendo dono de outro imóvel, o requerente consiga obter a usucapião, ordinária e extraordinária. Então essa é uma corrente. Qual a corrente? Eu não posso interpretar restritivamente um texto que não restringe condições de obter um direito, no caso a propriedade. Para outra corrente, isso destoa, isso é uma discrepância em relação à finalidade social do usucapião. Ora, acaba virando um meio de vida. Alguém que já é dono de um imóvel, portanto tem um patrimônio como base de vida social, um patrimônio que vai lhe dar um suporte material e ainda obter o bem de outrem por usucapião. Então é uma divisão que se faz entre os juristas, né, a respeito de ser necessário ou não provar não ser proprietário na modalidade ordinária e na modalidade extraordinária. Bom, vou prosseguir aqui, vou mudar o slide. Vamos ver agora a especial urbana coletiva. Antes dela, eu quero comentar com vocês que é uma modalidade que vai ser um desdobramento da especial rural, que é a especial urbana singular. Como assim? Nessa modalidade, eu também vou dispensar justo título, boa-fé, a aquisição, a ocupação desse bem tem que ser feita para moradia e a área tem que ser de até 250 metros quadrados. Então veja, para complementar a especial rural,
alma especial urbana, é a versão urbana dessa modalidade especial, e que é tudo quase igual. O que vai mudar? A área, porque a área da especial rural é 50 hectares, da especial urbana até 250 metros quadrados. E a outra mudança é que na rural se cobram moradia e trabalho, na urbana apenas moradia. Tá? Então é uma maneira de você aplicar essa especial rural à zona urbana, adaptando as condições que são praticamente as mesmas. Tá? Daí a possibilidade de eu, repito, na zona urbana, obter usucapião apenas morando naquele imóvel, desde que eu tenha uma área de até 250 metros quadrados e que eu não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Agora falar da especial urbana coletiva, que é uma figura curiosa, de difícil aplicação até, que eu vou justificar daqui a pouco por quê. A especial urbana coletiva, ela vai dispensar, ela também vai se dar com 5 anos de posse mínima de 5 anos, com ou sem justo título, com ou sem boa-fé, de uma área agora superior a 250 metros quadrados, que vai ser ocupada para a moradia por muitas pessoas de baixa renda. Olha só. Então, vejo que nem tem previsão no Código Civil, é uma lei especial, que vai possibilitar que um agrupamento de pessoas que ocuparam uma área superior a 250 metros quadrados, esse agrupamento obtenha a usucapião dessa área. Só que a redação desse artigo ficou um pouco dúbia e um pouco imprecisa, porque fala muitas pessoas de baixa renda. Quer dizer, a gente tem aqui nesse caso as famosas cláusulas abertas ou cláusulas gerais do sistema legal, que são expressões de difícil definição ou que são figuras não delimitadas, não conceituadas, não objetivadas, né? Quantas são muitas pessoas? 10, 500, 1000, 10 mil? O que é baixa renda? Né? A partir de quando eu vou avaliar que a renda é baixa? Então a lei acabou pecando por não oferecer critérios mais precisos, principalmente por não dizer o que são muitas pessoas e o que é uma renda baixa, uma baixa renda. Daí porque na prática o juiz tem uma dificuldade grande em implementar essa modalidade, embora ela tenha claramente aí um objetivo social, um objetivo de regularizar a situação daquelas famílias que acabam ocupando grandes áreas abandonadas, ali instalando as suas residências e com o tempo desejando, claro, regularizar essa condição de proprietários, né? Para que passem de possuidores a proprietários legítimos dessa área. Mas, repito, é uma modalidade de difícil aplicação. Ok? Próxima modalidade, que é uma novidade, que é uma figura criada recentemente pelo nosso sistema legal, que é a usucapião familiar, também chamada por alguns de usucapião de bem conjugal, e que vai combinar duas áreas do direito civil, o direito das coisas e o direito de família, daí porque familiar. Ela acontece quando existe um bem em comunhão, quer dizer, um bem que é compartilhado pelo casal, e veja, tanto o casal casado quanto o casal em união estável. Não é redundante falar casal casado não, viu? Porque eu posso ter o casal vinculado pelo casamento, pela celebração formal dessa união perante o Estado. Posso ter o casal que simplesmente passou a conviver de modo informal, sem oficializar a união perante o Estado. Então, é o casal casado ou o casal em união estável. Tanto faz. Isso se aplica às duas hipóteses. E aí, acontece de um dos companheiros ou um dos cônjuges abandonar o lar conjugal. E aqui se diz que é o abandono material completo, né? O abandono de ausência, que vai gerar uma necessidade de socorro dessa família. Via de regra, é o homem que abandona o lar, e ele abandona esse lar de maneira plena, não paga pensão, não deposita um dinheiro regular, deixa a família à míngua por mais de 2 anos.
2 anos se passam e o cônjuge ou companheiro abandonado pode usucapir, requerer a meação do outro. Meação é metade que o outro tinha naquele imóvel, desde que esse imóvel também não supere 250 metros quadrados e que essa pessoa que está requerendo usucapião faça uso dessa usucapião apenas uma vez, né? Também não é a ideia de virar a farra do boi ou sair por aí, né, usando disso para expandir patrimônio. Essa não é a ideia. Então veja só, qual que é a combinação aqui? Primeiro, o regime de bens. Tem que haver uma casa em comunhão de bens. Há uma discussão ainda em andamento sobre o caso de ser um imóvel particular. Por exemplo, o cara que abandonou a família era dono solitário, dono exclusivo daquele imóvel. Então a esposa abandonada não tem a metade desse imóvel. Isso a lei não responde. A lei fala que é um bem compartilhado pelo casal. Portanto, se supõe metade dele, metade dela. Então, a jurisprudência está ainda sendo construída a respeito desse aspecto, de ser um bem particular daquele que abandonou. Nesse caso, qual vai ser o requerimento a ser apresentado? Primeiro, o fundamento, que é a prova do abandono do outro cônjuge. E a partir daí a obtenção da outra metade daquele que abandonou. E aí veja só, lembrando que nós precisamos voltar a todo momento aos requisitos gerais do usucapião. Quer dizer, dessa outra metade houve um cuidado, uma conservação, pagou-se imposto, ocupou-se regularmente, tudo aquilo que se cobra para qualquer imóvel, em qualquer modalidade usucapião, vai se cobrar também para essa usucapião familiar. O que não é difícil, né? Porque a posse já estava com a família, então a mulher abandonada naturalmente permanece ocupando a casa inteira, cuidando da casa inteira, vai pagar o IPTU, as tarifas públicas relativas a esse imóvel. Acaba que a sua conduta permanece inalterada por ser ela agora o esteio da família, por ser ela a guardiã dos interesses pessoais materiais daqueles abandonados pelo cônjuge ou companheiro, tá? Veja então, aqui o destaque é que o prazo é de 2 anos apenas para que se possa configurar essa usucapião. E nós chegamos agora na modalidade que representa um grande salto no envolvimento do Estado em questões de ordem privada. A gente sabe que em direito civil de modo particular, cada vez mais acontece a chamada desjudicialização das questões civis. O que é isso? Muita coisa que no passado exigia a intervenção do juiz, hoje não exige mais. São questões menos complexas, questões de foro íntimo, familiar, particular, que foram transferidas para a esfera administrativa. É o que acontece com essa usucapião. Extrajudicial, não se processa essa usucapião em juízo, pelo contrário, ela é toda feita em cartório. E ela é feita em cartório porque não envolve litígio, não envolve oposição de interesses, não envolve disputa de propriedade. Pelo contrário, é uma usucapião fundada no consenso, na concordância. De que maneira? Bom, os prazos são iguais, os mesmos que se exigem para a usucapião judicial. Então, o que eu faria em juízo, eu farei no cartório. As condições de usucapião são as mesmas, né? Então, documentos, requisitos, provas pessoais, provas do próprio imóvel, tem que ser apresentado tudo lá no cartório, com uma diferença muito peculiar. Advogado necessário, graças a Deus, né? Ali não dispensou advogado, tem que haver uma intervenção do advogado aqui também, mas com a diferença de que tudo isso vai transcorrer sem que aconteça uma contestação de alguma parte interessada. Como é que funciona? Eu levo a documentação ao cartório, porque eu sei que o dono eventual, o dono que abandonou esse bem, não vai se opor a que obtenha esse usucapião. São aqueles casos em que está tudo já acertado, que não há de fato uma
uma contenda, como eu disse inicialmente. Então, por exemplo, eu estou lá no bem que foi abandonado, o proprietário reconhece que o bem é meu, né? E a gente quer só acertar essa questão de modo pacífico. Por exemplo, vamos imaginar que eu comprei um terreno, construí nesse terreno, tal, estou de boa fé, só que aí eu descubro que a escritura passada era falsa. Mas aquele que me passou a escritura, o vendedor, já morreu, o herdeiro dele é que veio, né, a ser chamado para essa questão, e o herdeiro não quer caso, não quer problema, ele reconhece que de fato foi uma transferência fraudulenta e que, portanto, eu paguei de boa fé. Quer dizer, repito, não há questionamento e contestação da minha usucapião. Eu levo todos os documentos que a lei exige, apresento lá no cartório, o cartório notifica o proprietário e outros titulares de direito real sobre aquele imóvel, ele notifica eventual usufrutuário, eventual credor hipotecário, outro titular de direito real sobre aquele imóvel, para que eles possam opor alguma questão importante que possa derrubar a minha pretensão. 15 dias. Nesse tempo, eles têm que se manifestar favoravelmente a minha usucapião, quer dizer, eles não podem se opor. E veja, o silêncio aqui não é aceitação. O silêncio é recusa. O silêncio é discordância. Portanto, passados 15 dias, não havendo a manifestação desses interessados, o cartório não pode dar usucapião. Aí o que acontece? Não, eles não se opuseram, né, não contestaram, legal. O cartório dá mais 15 dias para que outros eventuais interessados se manifestem naquele processo administrativo, não é judicial. Então os confinantes, né, pessoas que possam ser herdeiras, vai chamar outros eventuais interessados. Também não se opuseram. Beleza. Com 30 dias, veja só, totais, o cartório, tendo notificado todo mundo, não havendo oposição de ninguém, o cartório define a usucapião e já faz o registro da propriedade daquele imóvel em nome do requerente, do usucapiente. Agora, se qualquer momento acontecer alguma contestação, ou algum questionamento, alguma contenda, né, da parte de qualquer pessoa que possa se envolver nessa questão, aí tudo tem que ser levado à via judicial. Então se faz uma emenda à petição inicial, que foi apresentada lá no cartório, né, o documento que requeriu a usucapião no cartório. Essa petição ela é adaptada para a via judicial e toca-se o barco pela via judicial, porque houve algum questionamento ou contestação desse requerimento. Tá? Então veja, é de fato uma usucapião para casos muito pontuais, muito especiais, em que não se verifica de fato qualquer resistência ou oposição de alguém interessado e principalmente do legítimo proprietário daquele bem. Ok? Até a nossa próxima aula então. Tchau, tchau.